Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de obsessão e os sintomas, diferença entre incorporação consciente e anímica, e a dor do espírito e a transmissão da dor do espírito para o corpo físico. Antes da gente começar, eu queria ratificar uma coisa aqui. Gente, isso aqui não é aula. Eu não sou professor de vocês, nem mestre, não tenho essa capacidade nem essa pretensão. Não quero essa responsabilidade para mim. Eu sigo as palavras de Sócrates. Eu não ensino ninguém, apenas provoco neles a vontade de pensar. E é exatamente isso que eu faço aqui, por um acordo com os caras lá. Eu provoco em vocês a capacidade de raciocinar sobre uma coisa que está aqui, uma realidade, e que muita gente ignora, desconsidera, que é a vida espiritual. Mas é aquilo que eu digo sempre, cada um faz a sua verdade, cada um tem o seu caminho, cada um tem sua jornada e a verdade de um é diferente da do outro, que a jornada de um é diferente da do outro. E a evolução é coletiva, o caminho é individual, tá? E outra coisa, dá uma gente, curte lá o nosso YouTube, se inscreve lá no canal, nem que seja por pena da gente, vai. Divulga lá, sabe? Uma caridade que vocês podem fazer é chamar pessoas que estão nessa mesma jornada que nós para o nosso encontro de sexta-feira. Ah, mas o horário é ruim, 8h30, esse trabalho fica gravado no YouTube depois, pessoal. Eles vão lá e assistem. Entendeu? Tem muita gente perdida, muita gente sem orientação, né? E eles podem tirar proveito disso. Muito bom. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ninguém. Então, assim, é debate, gente. Quer falar, quer contar uma situação que ocorreu, quer falar o que pensa sobre isso. É isso aí. Tem que levanta a mão e fala. Ah, não consigo falar em público. Fecha a câmera, fecha os olhos e fala. Finge que está falando sozinho. Certo? Muito bom. Então, hoje, a pedido da Denise Rasmussen, Odê, você é parente daquele cara que faz os programas com os bichos? Ah, é um parentesco bem distante, mas é da mesma Certo. família, porque a família é grande. Ela dividiu aqui em Goiás e lá em São Paulo. Esqueci o nome dele, cara. Richard, Richard. Obrigado. é Richard meio Rasmussen. doidão. Adoro aquele cara. Adoro. Então, vamos lá. Para a gente falar de tipo de obsessão, basicamente só existem dois tipos. Opa, dois tipos está fácil. Eu posso já dar aula de obsessão. Eu entro na sala de aula com 50 alunos e falo, pessoal, só existem dois tipos de obsessão. A simples e a complexa. Dei aula de obsessão. Dois tipos de obsessão e dezenas de ações obsessivas. Vamos lá. O que é uma obsessão simples? A gente costuma distinguir a obsessão simples entre a obsessão amorosa, a cobradora e a oportunista. A obsessão simples é uma obsessão que o obsessor ele não tem poder de influenciar mentalmente o obsediado. O que ele mais faz é primitivamente a sugestão, né? Então, conforme está na apostila de apometria, e é claro que hoje nós vamos falar sobre esse tema de obsessão por cima, porque não temos tempo, no curso de apometria, isso aqui leva 3 aulas de 3 horas, né? Então, vamos dar um en passant aqui, e quem quiser se aprofundar, é só fazer o curso, ou ler o meu livro, que vai ser lançado, Obsessão, Causas, Sintomas e o Tratamento Apométrico.
Aliás, se alguém tiver uma gráfica ou conhecer alguém que tem uma gráfica e queira fazer uma parceria, por favor, me avise, porque eu não tenho 18 mil reais para lançar um livro, então fiquem à vontade. Muito bem. Na obsessão simples, a característica é uma ação mais superficial do obsessor sobre o obsediado, agindo por sugestão ou indução. Não empregando instrumentos mais sofisticados, ele age de modo insidioso e vai minando a resistência moral da vítima. Quase sempre é fruto de ação espontânea proveniente de ódio ou cobrança, visando prejudicar a vítima por meio de simples sugestões, ideias ou imagens, formas, pensamentos, idioplastia, todas negativas de autodestruição. Forma pensamento, mentomagnetismo, projeção mental. Lembra da coisa do constelador? Que ele pode fazer o obsessor pode fazer uma projeção mental para o obsediado e o obsediado acreditar que aquilo realmente aconteceu e levar essa questão para ser analisada na constelação, isso não ter acontecido. Então, os representantes não vão se mexer, os bonecos não vão boiar, porque não há reverberação na psicosfera ou no campo com a situação, porque ela nunca ocorreu. É isso. Quais são os sintomas dessa obsessão simples? Então, nós temos a amorosa, cobradora e oportunista. Os sintomas mais frequentes das obsessões simples são tristeza, desânimo, pessimismo, reações neuróticas de fuga, fobia, tique nervoso, choro compulsivo, sensação de insegurança, desconfiança, enfermidades leves mais frequentes, exageros em alimentos, bebidas, jogos, sexos e drogadição. Aí sim podem causar prejuízo no corpo físico, né? Alterações constantes de humor, além de desatenção e desconcentração generalizada, causada pela insistente emissão de mensagens telepáticas pelo obsessor. Todo mundo aqui já acordou com uma música que não gosta na cabeça. E aquela música fica repetindo, repetindo, repetindo. Por mais que eu não goste da música. Uma hora ela some, graças a Deus. A mensagem do obsessor não some. Não some. É o dia inteiro e a noite toda. É a noite em desdobro e de dia incorporado. Eu consigo, sozinho, me livrar de uma obsessão simples? Sim. A obsessão, as chances são grandes, né? A obsessão amorosa é aquela pessoa que te amava muito, ou que você amava muito, ou aquele ser, né? Um animal que te amava muito, que você amava muito, e que tem dificuldade de se desvencilhar desse amor. Ele quer continuar. Então, a relação permanece, a relação continua, porque a nossa vida real não é essa. Nossa vida real é a espiritual, né? Então, essa ligação fica, permanece intacta pelo cordão, né? A energia da ação no cordão que a gente falou no encontro passado. Permanecendo intacta, ela está ativa. A energia do amor está ativa. Como que a gente faz no caso da amorosa e da cobradora? Orientação, conversa com o espírito, vai no centro, toma passe, lê o evangelho, faz a oração para o espírito. Em desdobro, pede para o mentor levar vocês à elucidação desse caso com o espírito amoroso ou cobrador, porque essa cobrança desse espírito não é uma cobrança de uma vingança. É aquela cobrança que, quando você empresta o dinheiro para o cunhado, sabe? Você sabe que não vai voltar, mas você não desiste de cobrar, né? Então, assim, não é uma coisa de ódio, é uma cobrança. Pô, cara, olha o que você fez, me deixou ali na mão. Mas com esclarecimento, isso vai embora. Então, nas sessões apométricas, por exemplo, é muito simples isso. Chama, conversa, cara, errou, fazer o quê? Você também errou, olha aqui. Pronto, acabou. Então, eu consigo, no caso da amorosa e da cobradora, com oração, com dedicação, com esclarecimento, encaminhar esses espíritos. E eu me livro desses dois tipos de obsessão. A oportunista
ela vai se beneficiar das falhas morais do ser humano ou dos vícios. Então, se eu tenho o costume de falar mal dos outros, se eu tenho o costume de cobiçar a mulher dos outros, se eu tenho, enfim, essa série de fazer fofoca, essa série de, eu vou precisar alterar essa minha moral, essa minha conduta, para que ele me deixe em paz. E se eu sou viciado, eu tenho que extinguir o vício da minha vida ou reduzi-lo ao mínimo, porque esse tipo de espírito gosta de excesso. Então, eles se afastam também. Vão procurar outro gaiato e vamos combinar que viciado não é difícil de encontrar nesse planeta, né? Em tudo. Então, eles não ficam perdendo tempo tentando te convencer a voltar a beber ou a voltar a fumar. Enfim, eles vão caçar outro. Então, nas obsessões simples, a coisa é mais light. A complexa é bem mais complicada. A complexa diz respeito a pessoa específica. É um ódio que está nesse cordão fluídico de uma coisa passada e que esse cara vem se vingar. É diferente. O que acontece? A frequência de vingança é mais baixa. E é aqui que esse cara vai encontrar os grandes mestres da maldade, os caras que comercializam a obsessão, os caras que comercializam a maldade. Convencionou-se chamar esses caras de magos negros. Eu chamo de magos das trevas, já expliquei por quê, se eu for explicar de novo, a Carol me bate. Mas pode ser chamado de qualquer coisa, mestre do mal, enfim, o que vocês quiserem chamar. São caras voltados ao mal, totalmente voltados ao mal, porque nunca conheceram o amor. Nunca conheceram o amor. Então, a única coisa que eles sabem é o mal. O mal lhes dá poder. Eles gostam do poder. Então, eles vivem no mal. E aí começa a entrar uma série de artefatos, uma série de coisas que prejudicam demais a evolução, o raciocínio, né? E as chances de eu me libertar de uma obsessão complexa sozinho são as mesmas de eu engravidar. Ou seja, nenhuma. E eu vou explicar por quê. O principal ponto de atuação do obsessor numa obsessão complexa é o cérebro espiritual. Ele vai confundir o cérebro espiritual, ele vai deturpar o cérebro espiritual, que vai perder o controle sobre o corpo físico. E aí as ações que a gente pratica nesse estado são deploráveis. Quais são os sintomas da complexa? Na complexa, os sintomas são os mais variados, incluindo todos os sintomas da simples e ainda, desde as mais graves patologias físicas que levaram o obsessor ao desencarne, por exemplo, do que o cara morreu, ele ainda reflete a dor daquilo que ele morreu e ele transmite essa dor perispiritualmente para o obsediado. Opa! Ou ele incentiva a ação. Peraí. E aí ele incentiva aquela ação de excesso. Aquela ação de excesso. Que o obsediado já tem tendência. Álcool, tudo que for prejudicial, né? Levando a deteriorização orgânica, instalação de chips que podem ficar reverberando as informações negativas o tempo todo, né? Tudo uma projeção mentomagnética muito mais forte de hipnotismo, de domínio, de subjugação do espírito mesmo,
né? E os tais aparelhos parasitas, enfim, ele promove, por mentomagnetismo, por implantes de aparelhos parasitas, por uma ação severa, contínua, o completo desarranjo de todos os corpos sutis. A completa dissintonia. Quando o espírito não consegue coordenar os corpos sutis, qual é o corpo que mais ressente? Sempre o físico. Isso leva à loucura, ao homicídio ou ao suicídio. É a meta dele. Então, quando se tratar de uma obsessão complexa, a gente vai precisar de ajuda. Não tem como a gente se livrar dela sozinho. Até porque nós não estamos em posse da nossa razão. Nós estamos completamente alucinados. Tudo bem. Eu vou aqui também, de cada uma eu vou ler um trechinho, 10% do que está na apostila de, de apometria. Se são dois tipos de obsessão, então está concluído? Não. Porque nesses dois tipos de obsessão nós temos diversas formas de atuação obsessiva. E uma delas é a própria obsessão espiritual. Né? E aqui, como diz no Livro dos Espíritos, a obsessão é a ação persistente que o espírito mal exerce sobre um indivíduo. No caso, o indivíduo é outro espírito. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, obsessão simples, sem perceptíveis sinais exteriores, ou seja, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, obsessão simples, até a perturbação completa do organismo e das suas faculdades mentais, obsessão complexa. Da simples à complexa está descrito nessa passagem do Livro dos Espíritos. Né? Desde a simples influência moral sem percepção de sinais exteriores, obsessão simples, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, obsessão complexa. A indução espiritual. Na indução espiritual, a aproximação ocorre, na maior parte das vezes, casualmente, sem nenhuma premeditação ou maldade. O espírito desencarnado, desorientado, sente a benéfica aura vital do encarnado e se aproxima dela pela sensação de bem-estar que sente, aliviando suas dores e sofrimento, às vezes até por amor. Pois é, aquilo que a gente falou, tem gente que morre e nem sabe que morreu. Desencarna e não sabe que desencarnou. Continua normal. Como ele não tem mais fluido vital nem ectoplasma, isso começa a causar a dor no espírito. Não existe dor, mas ele acredita que tem um corpo físico. E o consciente espiritual dele sabe o que é a dor. Então, o consciente espiritual dele reproduz uma dor como se o corpo físico ainda tivesse. Quando ele se aproxima da aura ou da nosso psicosfera individual, nosso campo magnético, ele se sente bem, porque nós somos bons, todos nós, né? E aí ele se sente reconfortado. Ele não quer fazer mal, ele só quer que aquela dor acabe. Mas ele está consumindo seu fluido vital, seu ectoplasma. Pseudo-obsessão é a atuação de um ser sobre outro, fundamentado no egoísmo, poder, vaidade e prepotência, que exerce influência e domínio sobre uma família, um grupo de trabalhadores, uma comunidade, enfim, um grupo de pessoas de forma tão contundente que os dominantes se aliviam com a ausência do obsessor. Sociedade de hoje, o homem que bate na mulher, o patrão que assedia a funcionária ou a patroa que assedia o funcionário. Isso é obsessão, gente. Isso é obsessão. Está previsto. A obsessão pode funcionar de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Essa é a clássica, né? Desencarnado para encarnado. Mas de encarnado para desencarnado também funciona. Essa pseudo-obsessão é o exercício do poder ou do pseudo-poder
sobre outras pessoas. As pessoas estão sendo obsediadas. Foi o que fez Hitler. Foi o que fez Jim Jones, nos Estados Unidos, que levou 1.000 pessoas ao suicídio. É o que fazem vários líderes religiosos. Né? Estão levando essas pessoas efeito manada. Aquilo que nós conversamos, nós nos descolamos da manada, graças a Deus. Isso, a maioria dessas ações entre encarnados hoje é considerado crime. Então, se vocês sofrerem esse tipo de abuso de poder, abuso sexual ou imposições, mesmo dentro de casa, no trabalho, onde quer que seja, denunciem a autoridade. Porque isso é uma obsessão no campo espiritual, mas é um crime no campo material, certo? Muitas pessoas dizem, quando o cara morre, fala, putz, olha, graças a Deus que ele morreu. Nossa, eu não aguentava mais. Lê do engano, porque a obsessão continua de lá para cá. A força do cordão permanece. Entendeu? Então, assim, morrer não é resultado, não vai aliviar ninguém, porque a obsessão vai continuar. E caso vocês tenham um relacionamento com alguém que vocês se aliviem quando essa pessoa está de bom humor, alguma coisa não está boa nesse relacionamento. Então, melhor abrir o olho. A simbiose. A simbiose funciona como na biologia. Tanto o obsediado tira proveito, como o obsessor tira proveito. Nós mesmos somos seres simbióticos. Nós temos no nosso corpo milhares, milhões, bilhões de micro-organismos. E nós vivemos numa associação simbiótica. Eles se protegem, se alimentam em nosso organismo, nós damos guarida para eles, eles auxiliam o nosso processo digestivo e fortalecem nosso sistema imunológico. Uma simbiose, toma lá da cá. No caso espiritual, essa simbiose funciona da seguinte forma. E acho que eu já falei sobre isso aqui, mas não lembro. O médium e o espírito. Então, o espírito diz: olha, eu vou te dar o poder de conhecer o futuro, a vida dos outros, o que o cara vem buscar, a resposta para o que o cara vem buscar, em troca de fluido vital e ectoplasma. Beleza? O cara fala: beleza. Eu te dou fluido vital e ectoplasma, você me dá dinheiro, porque eu vou ficar famoso, todo mundo vai falar que eu sou um dos melhores médicos do mundo, porque eu vejo tudo que as pessoas estão pensando. Tá beleza? Tá beleza. Então o cidadão vê lá o vidente, seja lá o que for, marca uma consulta, ou o espírito vai atrás da vida desse, tá ligado, né? O médium vai atrás da vida desse consulente, pega todas as informações, volta, e aí o consulente vai querer saber, por exemplo, do desencarne do filho. O obsessor, o espírito, passa para o médium todas as informações do desencarne do filho. É o filho do cara? Não. As informações estão vindo da espiritualidade? Não. Da onde vêm as informações? Do próprio consulente. Quando eu vou pensar, eu estou indo buscar informações do desencarne do meu filho. Em que eu estou pensando? No meu filho. Onde esse pensamento reflete? Psicosfera. Onde o obsessor busca essa informação? Psicosfera. Onde ele extrai tudo que eu penso do meu filho? Na psicosfera. Ele traz para o médium. O médium fala: ó, você e seu filho tinham uma relação, isso, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e era assim, assado. E o cara fica: meu Deus, que cara boa, ele está falando com o meu filho. Mentira, não está. E se você pensar em alguma coisa na consulta que só você e seu filho sabiam, o obsessor vai extrair esse pensamento e vai passar para o médium. E aí o médium vai dizer: ele me fala aqui de um evento numa pescaria em que você pegou um peixe, depois enroscou o anzol no dedo dele, não sei o quê. Aí o pai fala: meu, só eu e meu filho sabíamos disso. Como isso é possível? Bastou que o pai soubesse.
para que o obsessor extraísse aquela informação e passasse para o médium. Perigosíssimo isso, tá? Então, assim, é uma relação simbiótica, onde o médium tem ganho financeiro, o espírito se mantém ali com fluido vital e ectoplasma, mas é uma relação tóxica. Os dois estão adquirindo resgates inomináveis. Parasitismo. Mesma coisa. Mesma coisa não. Funciona da mesma forma biologicamente. Só que nesse caso, só um tira proveito, que é o parasita. O parasita é aquele espírito que ele sabe que precisa de ectoplasma e fluido vital para continuar a manter a coesão perispiritual na psicosfera. E ele busca em qualquer um, independentemente de conhecer ou não conhecer, de ter afinidade ou não ter afinidade. Ele vai buscar a extração de ectoplasma e fluido vital. Ponto. De qualquer um. Então, quando a gente fala assim, você está sendo vampirizado. Se for uma obsessão contra você, de fato é vampirismo. Se o cara for um parasita, ele é um parasita, ele não é um vampiro. O vampiro age contra a pessoa certa, como nós vamos ver já já. O parasita, ele age contra qualquer pessoa. Basta que você demonstre um pouquinho mais de vigor, um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de... Ele vai lá e pega. Ele vai embora, mas você fica acabado. E se você revitalizar, ele volta para buscar mais. Então, ninguém, seja classe social, cor, sexo, religião, está livre de obsessão. Ninguém. Simbiose e parasitismo, já falamos. Aí temos o vampirismo. Esse é com vocês. Esse é o vampirismo hoje pode estar sendo substituído por chip. Tudo que você acumula de energia, tudo que você acumula de ectoplasma, o chip suga. Os próprios vermes, próprias larvas astrais, elas sugam no perispírito e no duplo etérico aquilo que você consegue acumular de energia ectoplasma. Sugam e levam para o cara que estipulou isso. Agora, o cara que criou, o cara que implantou. E o vampiro, o espírito vampiro, ele quer acabar com energias de pessoas determinadas, ao contrário do preço por parasitismo. Né? O parasita, ele qualquer um. O vampiro é você, é um cara específico. E os chips, a gente chama de implantes astrais parasitas, né? Que são a extração de energia e ectoplasma. É a autoobsessão. A autoobsessão é caracterizada por uma prisão mental, conteúdos mentais de caráter repetitivos e compulsivos ativados por mecanismos psíquicos autoinduzidos, como, por exemplo, o sentimento de culpa por atos reprováveis praticados nessa ou em outras encarnações, que deixam suas marcas no psiquismo anímico, favorecendo a manifestação de perturbação. Isso é aquele trauma do espírito, né, que, por exemplo, foi tentar atravessar uma ponte, a ponte caiu, ele morreu. Traumatizou. Hoje, eu encarnado, vou tentar atravessar uma ponte e não consigo. Por quê? Porque aquela subpersonalidade exerce a influência sobre a personalidade atual do espírito, dizendo, não vamos conseguir, a ponte vai quebrar, nós vamos morrer. De novo. Então, eu não atravesso a ponte. A personalidade atual do espírito. Logo, o corpo não atravessa a ponte, porque é coordenado pela personalidade atual do espírito. Então, a mesma coisa. Nós temos várias vidas, várias personalidades lá para trás. Quer dizer, uma vida só, mas várias personalidades, vários aprendizados. Causou diversos traumas. Alguns desses traumas podem se sobrepor à personalidade atual. Se eu fui um guerreiro e um cara está me ofendendo minha esposa, e eu estou na minha personalidade atual dizendo
não vou brigar, eu não vou fazer nada, eu sou da paz, eu vou pregar o amor. Essa sua personalidade vai chegar a hora e falar, meu, pô, deixa de ser covarde, cara, e vai para cima do cara. E aí que as pessoas falam, pô, não sei o que aconteceu. Eu simplesmente perdi a cabeça e fui para cima do cara. É essa subpersonalidade que não levava desaforo para casa, que se sobrepôs à personalidade atual. Falou, não é possível que você vai aguentar esse desaforo calado. E se levanta e vai para cima do cara. Por isso que na apometria a gente faz hierarquização dessas subpersonalidades. Ó, vocês estão doutrinadas aqui a seguir essa aqui, ó, que é a mais evoluída, um pouquinho de cada uma. Foi somado e chegou nessa aqui, ó. Certo? Síndrome de ressonância vibratória com o passado. Como sabemos, o estágio encarnado que nos encontramos é apenas uma passagem extremamente breve de nosso espírito. Essa fonte divina de energia que preexiste ao berço e perdura ao túmulo. Nessa condição, todavia, é muito importante que lembremos que temos centenas de milhares, se não milhões de anos de vida espiritual. É o que nós acabamos de falar. Mas existem situações específicas. Por exemplo, vamos supor que lá para trás, antes de Cristo, a gente participou de rituais de magia negra com sacrifício humano. A gente entendia naquela época que se a gente sacrificasse uma virgem, por exemplo, os deuses iam nos assistir, porque naquela época o povo era politeísta, não monoteísta como nós somos hoje. Tinham vários deuses. Então a gente sacrificava uma virgem para chover, para a gente poder colher aquilo que a gente plantou. É errado isso, não é? Lógico que é errado. Acho que foi por isso que acabaram as virgens. Em todo caso, embora para o texto. E aí, a gente gostava daquilo que a gente fazia. E aquilo fica como uma lembrança no consciente espiritual de toda a vivência. Quando a gente é lembrado daquilo por um outro espírito ou por alguém que participou daquilo junto com a gente fala, puxa, meu, que saudade, eu queria voltar. Pum, reverberei com o passado. Aquilo faz uma forma pensamento naquela mente daquele espírito que participou e aquela lembrança passa a ser um arrependimento, porque ele não participa mais. E o arrependimento dá vontade de fazer de novo. A saudade dá vontade de fazer de novo. Então começa a reverberar com o passado. Né? Mais um problema de subpersonalidade, que pode ser startado por qualquer obsessor. Síndrome dos aparelhos parasitas no corpo astral. Esse é o famoso chip ou larva, né? Como já vimos, desculpa, vídeo obsessão complexa, alguns espíritos são por demais resistentes à lei da reencarnação, resistindo ao máximo com a utilização de seus conhecimentos de magia, magnetismo, indução mental e leis de atração. São seres extremamente apegados ao poder e sabem que o poder só pode ser exercido através do mal, pois tem plena consciência que o lado do bem só há o poder dominante, o poder do amor, o poder de Deus, o qual eles não têm a mínima condição de competir. É aquilo que a gente falou, né? O cara instala um chip, uma larva, um aparelho parasita qualquer, e aquilo faz a gente ter tanto problema biológico, como coordenação motora, por exemplo, quanto mental. O espírito perde o controle sobre o corpo, o obsessor subjuga o espírito e o corpo passa a ser dominado pelo obsessor. Então, leva a gente a situações vexatórias, como dançar nu numa festa de casamento, por exemplo. Ou, enfim, uma série de situações bastante constrangedoras. Fora que isso vai minando o mental, o físico, e levando a gente ao extermínio. Ou o que é pior, exterminar outra pessoa. As correntes mentais parasitas autoinduzidas, né? Algumas pessoas apresentam mais sensibilidade e maior facilidade de se impressionar, demonstrando verdadeiro pavor mediante situações corriqueiras da vida, alimentando um medo patológico e irracional que, com o tempo, vai se transformando em verdadeiro pânico
destruindo o psiquismo, levando o distúrbios neurológicos que acabam por se transformar em síndromes patológicas persistentes de diversos tratamentos terapêuticos. Então, é aquilo. Oh, meu Deus. Correntes mentais parasitas é exatamente isso. O obsessor implanta uma ideia ou uma situação que nunca existiu. Então, ele faz uma corrente mental parasita dele para você de uma coisa que nunca existiu. E aquilo pode acabar com a sua vida. Porque você, de fato, acredita naquilo. Mediunidade reprimida. Essa aí vai especialmente para o Cleito. O médio é uma antena de captação de informações energéticas que funciona 24 horas por dia, ininterruptamente. A repressão da mediunidade por motivos egoísticos, religiosos ou por medo causa sintomas de desconforto, além do que nada desligará a antena do médium, que continuará a receber mensagens distorcidas e incompreensíveis, sem falar no constante assédio dos espíritos mal intencionados. Se está no contrato pré-encarnatório que vocês vão utilizar a mediunidade para auxílio ao próximo, na mediunidade de resgate, na modalidade da mediunidade de resgate, usem. Porque senão vai ter mais sofrimento do que benefício. Ah, eu tenho medo. Faça um treinamento, faça um curso, faça um trabalho com um profissional que já tem experiência, faça um desenvolvimento. Não é esse desenvolvimento de 4 anos, cara. Você morre e não vira médico. Mas uma coisa bem orientada, bem trabalhada, que vocês consigam perceber que não tem tomar corpo de ninguém, nada disso. É tudo uma coisa muito bem elaborada que a gente só transmite a mensagem, mais nada. No curso de apometria que nós estamos fazendo, agora que teria aula amanhã, mas amanhã é feriado, já tivemos 6 incorporações de pessoas que nunca tinham incorporado. Né, Eliana? Então, para vocês verem que não é bicho de 7 cabeças. A gente é espírito, gente. É espírito conversando com espírito, assim como vocês conversando com caixa de supermercado. Sem pavor. Não, vocês têm medo de vocês mesmos. A fascinação, essa é gravíssima, principalmente para médium. Porque é um obsessor que se diz passar, que se passa por uma entidade de luz. E ele usa um médium para atingir outras pessoas. Então, é um espírito de evolução mediana que diz ser, por exemplo, Bezerra de Menezes. O médium recebe o cara como Bezerra de Menezes e começa a dar orientação mediúnica. Só que não é Bezerra de Menezes. E os outros médios percebem pela forma de falar, pela forma de escrever e pelas próprias orientações sem sentido que estão sendo dadas. Por isso que espírito tem um português escorreito, casto, porque os espíritos de menor frequência não alcançam essa linguagem. Por isso que eles dizem, dar-te-ei, né? Provirus dentuto, né? Eles usam palavras que às vezes a gente nunca ouviu falar, mas estão no vocabulário português da língua clássica, para distinguir exatamente quando são eles que estão falando ou quando são quando é um zombeteiro, por exemplo. E eles sempre vão falar na segunda pessoa do singular ou do plural, é tu e vós. Eles nunca vão falar você. Eles nunca vão falar, entendeu? Ou vocês. É sempre tu e vós que eles se referem. Só que o médium, embebedecido no ego, na vaidade, no orgulho, diz, pô, é lógico que é Bezerra de Menezes que eu estou recebendo. Ou você está duvidando da minha capacidade mediúnica? E aí você diz, cara, olha isso daqui, isso não é de Bezerra.
né? E com todo o perdão que você merece, Bezerra não ia procurar você para se comunicar. Ele ia procurar um médium que atinge muito mais pessoas, como um Divaldo, um Raul Teixeira, uma Mônica, né? Meu Deus, como ele chama? O juiz? Esqueci agora. Mas outros médios que atingem milhares, talvez milhões de pessoas. Você que está trabalhando aqui num centro humilde, pequenininho, entendeu? Mas o cara não admite. Fala, é ele. É ele, pronto, acabou. E eu já me vacinei contra isso quando eu decidi. Haroldo Dutra, obrigado, Dê. Haroldo Dutra. E eu já me decidi quanto a isso, me vacinar no seguinte sentido: eu não transmito mensagens, não canalizo mensagem de espíritos superiores. Ah, mas se eles escolheram, escolhe outro. Porque uma que eu estou livre de ter que ficar ponderando para ver se é espírito de luz ou não. E outra que os obsessores, os zombeteiros, os oportunistas que querem brincar comigo já não investem, porque sabem que eu não transmito, então eles desistem. Eu trabalho em zona umbralina, eu sou faxineiro de Cristo. Eu não tenho capacidade, nem quero transmitir mensagem de espírito de luz. Eu sou faxineiro. Com todo respeito aos faxineiros, não estou depreciando a profissão, não. Mas a minha posição é: eu sou faxineiro. Para transmitir a mensagem da empresa, tem que ser o presidente, o CEO, o vice-presidente. Os caras lá para cima. Eu sou faxineiro. Então não vem em mim, não. E aí, eles não vêm, os dilos que respeitam a minha decisão, e os outros que se querem se fazer passar também não vêm, porque sabem que eu não vou transmitir. Então, o grande problema da fascinação é o médium acreditar que realmente ele é capaz, e mesmo que seja, porque todos são, mas não se conformar com que aquilo que ele está sendo enganado, né? Também. Aí a gente tem a arquipadia. A arquipadia é um trabalho que foi feito para vocês há muito tempo por trás, e que tanto quem pediu o trabalho como quem fez já nem lembram do trabalho. Desencarnaram e nem lembram do trabalho, estão em outras vidas. Uma vida espiritual é uma só, eterna. Aquele trabalho gerou o quê? Um fluxo energético. Aquele fluxo energético, independentemente das pessoas que o geraram ou que o pediram terem desencanado dele, está lá. O canal fluídico com o objeto do trabalho, o objetivo do trabalho, a pessoa, fim do trabalho, está criado. Então, tanto quem mandou fazer o trabalho como quem fez já achou. Mas o trabalho está lá. O fluxo energético está lá. Então, a gente sofre os efeitos dessa consequência energética de um trabalho que a gente nem sabe que fez. E quem pediu para fazer também já não estava nem aí. Só que o fluxo energético está lá, ainda vigente. Então, a gente precisa desfazer esse trabalho, desfazer esse fluxo energético, transformar essa energia, porque energia ninguém cria, ninguém destrói, transforma essa energia em uma energia purificada e não tóxica. E aí, por fim, desse prévio, né, passagem por obsessão, a Goécia. A Goécia é aquela magia que a gente participou lá atrás. A gente fazia parte de uma seita, daquelas, por exemplo, que sacrificava virgem para chover na plantação. E lá a gente fez pacto de sangue.
pacto de segredo, pacto de não sei o quê, pacto de não sei o que lá. Só que todo mundo desencarnou e a gente encarnou em outras vidas, continuou a jornada espiritual, mas o pacto está lá. Esse pacto gerou uma corrente energética, uma força magnética pactual. Então a gente normalmente é traído por essas pessoas de novo, mesmo em outras encarnações, e várias falanges de espíritos que participaram com a gente daquele evento da seita nos procuram na psicosfera, buscando nos resgatar de volta para o pacto. Não é coisa que a gente não queria fazer, a gente fez o que quis. Então eles estão buscando, isso é muito comum na apometria. Você vê verdadeiras legiões de espíritos buscando o obsediado. Porque ele fez o pacto. Ele assinou o contrato. Então ele tem que cumprir a parte dele. Eles não têm noção de tempo, lembra? Eles estão no tempo que desencarnaram ainda. Então ele, ó, meu, como é que você parou? Ah, vamos trabalhar, velho. Vamos, tem muito que, né? E a própria egrégora da espiritualidade, que é compatível com o que se fazia naquela seita, também vai te procurar. Porque quando a gente monta uma egrégora de amor, por exemplo, nós vamos juntar aqui agora. Nós estamos fazendo aqui uma egrégora de aprendizado, uma egrégora de discussão, uma egrégora de avanço intelectual na espiritualidade. Há espíritos que comungam disso na psicosfera, mas diversos, e estão comungando conosco agora. Estão nos intuindo, estão dizendo, olha, estude isso, pelo que ele falou isso, vai nesse livro, estuda isso. Quando a gente faz o trabalho edificante, caridoso, diversos espíritos interessados nesse trabalho nos auxiliam. Mas quando a gente faz o mal também, diversos espíritos interessados no mal nos auxiliam, né? Então tudo é frequência vibratória. Aquilo que eu digo para vocês. Onde meu espírito vibra na psicosfera? Depende da minha vida na Terra. Se eu faço o bem, meu espírito vai vibrar numa frequência boa da psicosfera. Se eu faço o mal, o meu espírito vai vibrar numa frequência ruim da psicosfera. Dúvidas sobre obsessões para a gente passar para incorporação consciente versus anímica. Nada? Tudo é uma maravilha. Ô, Igor, estamos te vendo hoje. Que bom, cara. Cada vez que você falava comigo, parecia obsessor. Eu ia comentar, não, eu tive que mudar o meu computador de lugar, porque eu tô fazendo muita reunião de trabalho e tava todo mundo reclamando disso. Eu falei, não, vou ter que trocar. Aí troquei. Esse sou eu de verdade, não estou nas sombras mais. Tá, deixa eu te fazer duas perguntas. Você falou sobre pactos de sangue, mesmo ele sendo, ter sido feito há muitas eras atrás, ele não perde a validade, ele Quem não que se fez? deteriora, ele, Quem que demonstrou interesse em fazer o pacto? sim, a pessoa, né? Pessoa? Não, não sei. Quem coordena o Igor hoje? Eu, Eu quem? eu. Quem respondeu eu para mim? O espírito do Igor? É. Porque se o espírito do Igor sair do controle desse corpo físico, esse corpo físico decompõe. Uhum, Então, lá atrás, ainda que o pacto de sangue ou a tatuagem, ou seja lá o que for, tenha sido feito no corpo físico, é a representação da vontade de espírito. O espírito se aliou àquela linha de trabalho malévola. O espírito se interessou pelo mal e pelo poder. E hoje, a obsessão e o resgate, quem paga é o espírito.
Então, nós somos só roupa. É a mesma coisa que você for numa seita hoje, os caras falarem assim, me dá uma peça íntima sua que você vai ficar fazendo parte da nossa seita. Você tira a sua peça íntima e entrega para os caras. Mas quem está fazendo parte da seita? A peça íntima ou o Igor? O Igor. A peça íntima que o Espírito deu lá atrás para fazer parte da seita foi o corpo físico, que acabou. Mas foi o Espírito que demonstrou a vontade de fazer parte. Ficou claro, Igor? Não, entendi. Outra coisa que eu quero te perguntar, você não falou sobre questão de hologramas, nem sei se entra nessa parte, tá? Se não entrar, aí não tem problema. Porque o que eu vejo bastante, na verdade, um caso que eu tive recente que a gente está ajudando, que foi uma criação de hologramas, be- assim, a gente entendeu como benéficos, que era o quê? Era um pai que tinha obsessão na filha e ele criava um holograma na casa dele, que era tudo maravilhoso, que era lindo, que era perfeito, e de certa forma era fisicamente, né? E que a consciência da filha estava presa lá. E ela não conseguia se conectar com outros locais, com a casa, com a outra casa que ela estava morando, com a mãe. E isso entra como obsessão, Sim. essas criações de hologramas, e aí seria uma obsessão complexa. Metamagnetismo, obsessão complexa. A forma pensamento, ela pode vir em forma de acontecimento, de holograma, ela pode. A forma pensamento, a projeção mentomagnética de uma forma pensamento pode vir em forma de holograma hoje. Pode vir em forma de uma ação que nunca existiu lá atrás. Como uma projeção mental de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Então ficou aquilo gravado. Mas pode acontecer na forma de um holograma hoje, mentomagnetizado, na situação atual. Esse holograma que o pai criou, isolando a filha, é projeção obsessiva de uma obsessão complexa. E no caso, por exemplo, essa mesma pessoa, foi constatado também que ela, várias personalidades dela estavam presas em situações do passado. À medida que você vai libertando, essas camadas que estão presas, esses fragmentos que estão presos, o que que a gente, porque uma criança, não é uma criança, é um pré-adolescente, uma pré-adolescente, né, que, que, que tá nessa situação e ela não consegue viver, no presente, ela ou vive no passado. Aí o que que é a preocupação? Ela está muito fraca fisicamente. E aí isso tem que ser feito de forma gradativa, né? Você não pode fazer muita coisa de uma vez, para não, justamente por conta desse choque no corpo, né? É essa linha mesmo, não é? Que tem que ser feito de pouco a pouco, uma, duas, três do máximo, esse É, trabalho de desobsessão, né? qual seria a minha conduta nesse caso? E a minha conduta, respeitando as demais condutas. Não existe certo e errado. Eu tenho um modo de trabalhar. E referência à criança. Primeiro, médico. Ver o que esses sintomas físicos estão representando. Está tendo acompanhamento de psiquiatra e psicólogo nutricionista. Fácil. Segundo caso, eteriatria. Vamos ver em que corpo sutil que está atuando o obsessor. Né? Faz o desmembramento dos corpos sutis, vou ver onde é que ele está atuando. E onde ele estiver atuando no corpo sutil, eu vou interromper essa atuação para não refletir no físico amanhã. E terceira, a hierarquização das subpersonalidades. Então, quando eu desdobro a assistida, encaminho o espírito dela para o hospital, no hospital eu já dou o parecer. Eu preciso que seja realinhado as subpersonalidades, hierarquizado. Eles já começam a trabalhar as subpersonalidades no plano espiritual e me devolvem aquele espírito, aquela alma, já conscientizada. Eu só vou dar a ordem magnética de
e hierarquização. Pronto, fechei a hierarquização. As subpersonalidades estão hierarquicamente submetidas à personalidade atual. Isso é o que eu faria. Aí, né, cada um trabalha. Não, sim, tem as formas de trabalho, eu falo, porque eu tô querendo conhecer outras formas de trabalho, mas é mais ou menos isso com outras ações e outras palavras, né? Mas Ótimo, ok, obrigado. imagina. O que a menina tem é a síndrome da ressonância vibratória com o passado. É outro tipo de obsessão. Então, é uma obsessão do pai com a filha e a obsessão da própria filha. Então, família miserável, hein? Deus o defenda. Mas tá bom, é isso mesmo. E aí a gente trata os dois, ao mesmo tempo, da mesma forma. Quem mais tem um perhaps aí sobre obsessões para a gente passar para incorporações? Fernando, Sim, oi. Fernando, você falou vários casos de obsessão e falou que ninguém está livre de obsessões, né? sim, Então, sim. assim, eu quero te perguntar uma coisa que eu fiquei aqui pensando: como a gente evitar, como a gente se proteger dessas essas interferências, que sejam de obsessor, vampirismo, parasitas, né? E como também identificar no médico, quando a gente vai numa sessão ou numa umbanda, uma casa de espírito, como perceber, identificar a verdade do médico que está nos tratando, ou que está ali no grupo, recebendo, canalizando? Como isso? Muito bom. Vamos lá. Primeiro passo. Como que a gente se protege da obsessão? A obsessão ela chega no máximo. A frequência da obsessão chega no máximo até a terceira zona, até a terceira região psicosférica. Se nós vibrarmos na quarta, na quinta ou na sexta, porque na sétima vai ser muito difícil a gente vibrar, mas numa dessas três muito boas, a quarta é boa, a quinta é boa, boa e a sexta é muito boa. Ele não consegue alcançar a gente. Ele não tem capacidade de elevação vibracional para alcançar a gente. Então é só vibrar na quarta, quinta e sexta dimensões da psicosfera que eu não estou livre de obsessão. Fato, tá? Tanto da complexa como da simples. O problema é que o obsessor da obsessão complexa sabe disso. E ele vai dar um jeito de baixar a sua vibração. E primeira redução da sua vibração, ele igual. Te aprisiona nessa vibração. Como é que ele faz isso? Se ele não me alcança, ele alcança alguém da minha família. Ele alcança meu pet. Ele alcança uma demissão no trabalho. Ele alcança um carro quebrado. Ele alcança um trânsito que me faz atrasar numa reunião importantíssima. E eu fico puto da vida. A minha frequência despenca. E aí ele fala: olá, querido. Como vai? Tudo bem? Lembra de mim? Vamos passar muito tempo junto agora. Então, é muito difícil nós mantermos uma vibração elevada o tempo todo. A gente cai. E a hora que a gente cai, ele pega. De uma relação simbiótica, mediúnica, é assim, ó. Existem alguns pontos que a gente pode ver. Primeiro, se o cara cobra. E aqui não estou recriminando e nem contestando quem cobra. Existem pessoas que vivem disso, gente. Então, elas estudam o dia inteiro, e são caras sérios. Tem psicógrafos que, porra, eu conheço os caras extremamente sérios. Chico, por exemplo, não dá para contestar, né? Então, assim, mas existe picareta em tudo. Então, se o cara cobra, quanto cobra, né? É um indicativo. Não que cobrar signifique picaretagem, vou repetir. Muita gente cobra porque precisa sobreviver, né? Nós estamos num sistema capitalista. A tal história, o curso é pago, é pago. O curso mediúnico é pago, é pago. Vocês têm ideia de quanto custa manter essa estrutura virtual? Isso que a gente faz aqui de graça para você, e a Carol e eu que bancamos,
É caro, gente. Parece que, não, liga lá, não é caro. O curso pior, porque existem outras, enfim, mais plataforma para pagar, tem profissional de cá, profissional de lá, mas quanto o cara cobra? Agora, um importante, quando eu for me consultar sobre meu filho, por exemplo, que Deus me livre, eu nunca queira me consultar sobre meu filho, que está bem vivo, graças a Deus, eu preciso me concentrar em outra coisa. Qualquer outra coisa. No meu cachorro, no domingo, no parque. Eu preciso pensar em outra coisa. Depois eu vou ler. Por mais que a curiosidade me. Deixa lá. Eu vou me controlar e vou pensar em piscina, em cachorro, em futebol, em o que eu quiser. Menos naquela comunicação. Porque se aquela comunicação tiver o que eu pensei durante a semana do meu filho, é a comunicação obtida de mim. Se não tiver alguma coisa relacionada, veja só, normalmente essas comunicações nunca têm nada relacionado a como o espírito está se sentindo na espiritualidade. Porque ele não tem acesso ao falecido. Ele não sabe, ele pode inventar como o espírito está se sentindo. Mas normalmente ele só vai falar de lembrança. Então, eu vou fazer uma ponderação. O que eu pensei sobre o meu filho durante a semana toda? Vou mudar meu filho. O que eu pensei sobre o meu primo a semana toda? Pensei naquela situação, naquela situação, naquela situação. Olhei para a carta. Aquela situação, aquela situação, aquela situação. É do meu subconsciente que refletiu da minha projeção mental que refletiu na psicosfera. E terceiro, importantíssimo, esse cara atende todo mundo. Vamos lá, chego lá, tem 5 pessoas. As 5 pessoas saem com comunicação? Estranho, porque muitos espíritos não têm autorização para se manifestar. Eles não estão prontos. Ou eles estão ainda em profunda saudade, profunda depressão, ou não entenderam nada ainda, ou estão se adaptando à vida espiritual, então eles não têm autorização da espiritualidade para se manifestar. Então, por muitas vezes o médium põe e não vem. Põe o lápis em cima do papel e não vem, porque ele não está. E aí vem a mensagem, ele não vai se manifestar porque ele não está preparado para se manifestar. Então, são esses, assim, alguns indícios que eu podia dizer, Alice. Com certeza não dá para saber, mas Sim. seria Tenho alguns mais duas indícios. perguntas, se eu posso. Pode. Posso? Assim, o espírito ele pode se manifestar com um comando de uma outra pessoa externa, por exemplo, agora vai se manifestar esse tal o mentor, né, uma pessoa externa. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta que você colocou, nas relações, quando a pessoa, deixa eu ver aqui que eu escrevi, nas relações, quando a pessoa está, só estamos bem com a pessoa quando ela está sorrindo, o cuidado para isso. Isso quer dizer o quê? Eu não entendi nenhuma nem outra, mas vamos lá. Dentro de um grupo espiritualista ou espírita, né? Uma Hum. pessoa externa que está também no comando, dá um comando para um mentor que recebe assim, agora quem vai manifestar é o mentor tal. E aí a pessoa manifesta aquele mentor tal com um comando externo. Se Essa é uma os, pergunta. vamos lá, por favor, vamos sair primeiro. Se o dirigente for médium, vidente, e o obsessor tiver, desculpa, a entidade tivesse anunciado que vai se manifestar, ele pode fazer isso. Ordenar que a entidade se manifeste, não. Mas para saber que a entidade se manifestou, olha, eu vou canalizar através desse médium, ele precisa ser médium vidente. Ok. Ou, no mínimo, auditivo. Porque a entidade fala para ele, vamos me manifestar no médium tal, agora. Aí ele anuncia, o médium tal vai receber a entidade X. Mas não conclama, não invoca. Não. Isso, ok. A outra que você falou, que numa relação, né? A outra pessoa pode ser relação, não entendi se é relação de casal, relação de amizade.
A outra pessoa só fica melhor quando o outro está de bom humor. Se não Isso, tiver, olhar para isso. O isso. que é que você quer dizer com isso? Vamos lá, você tem um marido que é uma pessoa, isso é uma situação hipotética, tá? Você tem um marido que é agressivo, que grita, que briga, que acorda de manhã já chutando tudo, cachorro. Aí se você fica nessa tensão o dia inteiro. Um dia que ele acorda e fala, bom dia, Alicinha, tudo bom? É? Ah, graças a Deus ele acordou de bom humor. Entendeu? Quando você dá graças a Deus por uma pessoa ter acordada de bom humor, alguma coisa na relação não está certa. Então, falar, ela acordou bem hoje, putz, grila, que bom. Vamos rever isso daí que não tá bom. Uhum. Ficou Ok, claro, Li? gratidão. Gratidão, Imagina. Fernando. Fala, Creito. Olha eu, polêmica. Polêmica, polêmica. Não, igual a Alice falou aí agora, com relação a essa questão de vai vir fulano de tal, vai vir fulano de tal. Como já dizia aqui o pessoal, você chegou no centro, a pessoa, você quer falar com qual entidade? Já pode virar as costas e ir embora, que ali só não tem verdade. Vai vir, você vai falar com um índio tal, um caboclo tal, você vai falar com uma entidade de tal linha, já pode ir embora, que ali não tem verdade. Chegou lá, pediu dinheiro, pode ir embora também, que não tem verdade. Como é que é? Tinha outra também que sempre escuta do pessoal, agora fugiu a mente. E agora a minha dúvida é, você falou aí desses irmãos que ficam presos. Aqueles enterros, eu não sei se você já conhece, você já viu, que antigamente o pessoal não tinha banco, né? Pegava e enterrava ouro, enterrava as coisas e ficava lá. E com o tempo eles iam morrendo e essas coisas ficavam nesse lugar, eles ficam presos naquilo. Isso é uma obsessão também ou é só tá ligado naquela coisa lá, naquela matéria? Apego material. É só isso então? Mas vai lá tentar pegar para você ver o que acontece com você. Toma paulada, já teve caso de gente que morreu aqui no estado de Goiás. Duas Pois pessoas é, morreram tentando tirar uma coisa que não era dele. é isso. É apego material. Ele fica preso por apego material. Então não é nada de obsessão. Não, ele está preso por apego material. A não ser que você tire as coisas dele. Aí você vira um obsediado. Não, mas é assim, quando eles estão sofrendo muito, muitos e muitos anos, eles aparecem em sonho e dá para outras pessoas. Minha mãe ganhou, 2 tios meus ganharam, minha avó ganhou. Então eles aparecem no sonho e falam, olha, eu tenho assim, 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 em tal lugar, você quer tirar para você? Eu preciso me libertar disso. E então eles aparecem, se eles aparecerem e derem para a pessoa, você pode ir lá e tirar sem problema nenhum. Aí você Você vê, vai levar um médium, né? você vê que mesmo depois de conscientizar que eles têm que desapegar materialmente, eles fazem isso aos poucos. É, Não vai tudo uma vez. Calma aí. Vai esse aqui só. Pô, o outro lá. Né? É isso aí. Estão conscientes que precisam se desapegar. Mas não aham, fazem de uma vez. Você é, vê a pressão do apego. entendi. Bom, Fê, tem uma oh, pergunta aqui no chat, é que eu verdade. achei bem legal, da Sandra. Porque geralmente, né, quando a gente começa a aprender a ter mais consciência sobre essas coisas, né, da espiritualidade, a gente acaba ficando às vezes empolgado, querendo contar, né, para as pessoas a descoberta, vamos dizer assim. E às vezes a É. gente pode cair na armadilha de querer ajudar quem não quer ser ajudado. E aí a Sandra perguntou aqui: como podemos ajudar uma pessoa que está sendo obsediada, mas não sabe que está nessa situação e não acredita que isso existe? Então fala um pouquinho para a gente, Fê, você que já tem mais experiência. Tem uma outra vez da Darcy Luzia também, que é interessante, mas a gente vê depois aí. Ó, Sandrinha, é complicado, porque assim, faça tudo pelo próximo, menos a parte dele, porque a parte dele é providência divina. Então, o que a gente pode fazer é aproximar essa pessoa de uma pessoa espiritualmente esclarecida,
um estudioso, para que ele tente explicar para ela o que está acontecendo. E caso ela se conforme ou ela aceite a explicação, se submeta a um tratamento desobsessivo. Agora, se a pessoa não acredita, não fala, isso é besteira, isso não existe, felizmente a gente não tem muito o que fazer, né? Porque a espiritualidade não atua em quem não admite a atuação. Eles respeitam o livre-arbítrio acima de todas as coisas. Ainda que eu estiver morrendo por obsessão, se eu falar, eu não quero auxílio espiritual, eles não auxiliam. Então, eu acho que o único caminho é esse, levar para um cara esclarecido, espiritualidade evoluída, de estudo evoluído, para que ele possa convencer essa pessoa que aquilo acontece não só com ela, com diversas outras pessoas, e que é comum, e que ela pode ser ajudada através de determinado método. E se ela se convencer, aí sim, a aplicação desse método para poder ajudá-la. Caso contrário, cada um que carregue sua própria cruz, né? Ô, Carol, Ô, essa... Fernando, Oi. Deixa eu. é a Jaque. Deixa eu só te perguntar a respeito disso. Na constelação, Sim, os pais, eles podem constelar os filhos, principalmente os filhos, né, que não chegaram à maioridade, mas os pais podem constelar os filhos independente da idade. Isso no campo de constelação, tá? Nesse movimento aí, um pai pode fazer esse intermédio pelo filho ou, na questão espiritualidade, o livre-arbítrio é do filho e ele que decide? Como que funciona? pode fazer essa ponte, sim, boa pergunta, desde que o filho tenha ciência disso, desde que o filho Entendi. tenha concordado. A apometria não atende menor de 16 anos. Tá. Menor de 16 anos tem muita influência espiritual ainda, até 14, mas a gente dá uma margem de 16. Então, o pai ou a mãe vão fazer essa ponte de atendimento, mas o rapaz, o pré-adolescente, o adolescente, ou até a criança, tem consciência de que está sendo atendida pela apometria, tá? Entendi. Quer ler da Fernando, Darcy, Carol? Oi, quem é? só voltando ali, eu esqueci o nome de quem perguntou ali, da questão dos bens, que nem bens materiais, né? Que a pessoa desencarnou, tal, tá lá, e que nem meu tio. Meu tio, ele tem a casa dele e ele quer vender já tem uns 10 anos. Sim, E ele não consegue vender a casa, porque eu converso muito com a minha mãe, tudo. Ela fala que foi muito sofrido para os meus avós conseguir conquistar tanto a casa que é do meu tio, quanto a casa que é minha hoje. Elas são vizinhas de muro, são duas casas ali. E ele não consegue, e assim, ele tá num estágio da vida dele que ele tá entrando em depressão, tá tomando remédio, tá fazendo vários acompanhamentos, mas o que mais pega para ele é conseguir vender a casa. Eu vejo que toda vez que eu converso com ele, ele vai lá, ele toca a mesma notinha do teclado lá, do piano. Pá, 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 sempre a mesma coisa. Como fazer que eles consigam desapegar desse imóvel para que ele consiga vender? bom, aí a gente tem que fazer primeiro assim, tá certo que a gente está falando de espiritualidade, mas tem que fazer uma análise de mercado, né? Não, eu sei, eu sei, não tô. Não Não, quero que você dê a solução. não, sim, é que muita gente vai na apometria e fala, eu não consigo vender imóvel. O que você tem? É um apartamento de 50 metros. Quanto você está pedindo? 4 milhões. Fala, filho, Bem escuta isso. benzão. Não há obsessor que dê conta disso, né? É lógico. Mas é assim, o que pode acontecer é realmente que há apego material dos pais do seu avô, né? Do Com meu o tio. imóvel. Do seu tio com o imóvel. E eles são totalmente contrários à venda. E aí teria que fazer uma visita no imóvel, através da apometria, para que seja feita uma limpeza e um encaminhamento de toda a espiritualidade que está lá. Porque a gente convive com espíritos em casas, a gente convive com memórias de paredes que também são energia, e adquirem memória, e gravam memória. E aí os espíritos fariam uma limpeza e um encaminhamento da espiritualidade que está lá. Sim. Ou outra técnica que faça isso, que eu vou ser honesto para você, eu desconheço, porque eu trabalho exclusivamente com apometria. Mas Sim. pode haver. E, assim, um remédio para já.
Evangelho no lar na casa do seu tio e pedir para os espíritos encaminharem a espiritualidade que está impedindo a venda para a espiritualidade maior. Ah, Mas beleza. o Evangelho no lar tem que ser sagrado, no mesmo dia da semana, no mesmo horário, toda semana. Tá, Beleza? beleza. E da Darcy, você quer perguntar, Carol? Quer ler? Bom, da Darcy perguntou aqui: como sabemos que fizemos esses pagos em vida passada? Não tem como saber. Só a hora que vierem cobrar. Acho um perigo esses pactos, né? Tem gente que vai nas videntes e acaba fazendo pactos com troca de favores. Sim. Já vi pessoas fazer trabalhos para amarrar as pessoas. Sim. Como explicar essas situações? É que eu digo para vocês: tem gente que vibra no amor, tem gente que vibra na dor. Tem gente que vibra no bem, tem gente que vibra no mal. E olha, eu vou falar: maioria vibra no mal. Maioria vibra na dor. 90% da população vibra no mal. É isso, é mais fácil, né? Eu ir lá pedir pro espírito me trazer de volta aquela mulher, ainda que ela seja completamente infeliz ao meu lado, do que ir lá e tentar reconquistá-la, né? É muito mais fácil pedir para o espírito. Mas isso vai me gerar um resgate futuro, com certeza. Não tenha nem dúvida. Ô, Fernando, deixa eu te Sim, perguntar quanto a isso. Por exemplo, aconteceu, né? A pessoa foi amarrada, ali uma outra pessoa e tudo mais, e o corpo físico morreu. Mas o corpo espiritual, ele vai passando de vida em vida. Essa pessoa vai estar amarrada a essa pessoa para sempre? Como é que funciona? Porque às vezes o desencarne não acontece no mesmo momento. arquipadia. Lembra? Acabei de falar. Não existe. O trabalho está lá. Aham, A energia gerada do trabalho está lá. sim. Então, eu reencarnei em uma nova vida. Para o espírito é a mesma vida. A influência energética daquele trabalho continua exercendo a força naquele espírito, naquela vida, porque é uma vida só. Ele não tem Não, é outra vida. exatamente isso a minha dúvida. Como a vida espiritual, ela é contínua, ela não acaba, né? Essa pessoa vai ficar amarrada a essa outra pessoa para sempre ou ela vai ter um peso? Por exemplo, eu posso encarnar aqui no Brasil e o parceiro que foi dessa vida encarnar lá na África. E aí, Uhum. como que é essa amarração ali? Mas A pessoa não consegue. aquela energia que foi gerada lá atrás vai influenciar sobre o seu espírito, independentemente de onde você estiver. Porque não existe Entendi. limitação geográfica no plano espiritual. Vai ter o peso dessa energia ali vibrando na pessoa. Entendi. Sim, você não conseguir um relacionamento amoroso estável. Porque aquele cara que fez o trabalho já nem quer você mais de volta, Sim, veio em outro entendeu? corpo, né? Nem sabe o Mas que aconteceu mais. Aham. está reverberando em você a energia gerada pelo trabalho. Então, a gente precisa voltar nesse tempo, desfazer esse trabalho e transformar essa energia ou em energia neutra ou de energia tóxica para energia amorosa. Pronto, aí você segue sua vida. Tá bom. Obrigada. Beleza, Jaque. Por isso, a importância, né, do tratamento apométrico. Porque todas essas questões que a gente traz aqui são dúvidas que às vezes a gente fala assim, poxa, será que isso acontece comigo? Mas quando chega no tratamento da apometria, aparecem muitas outras questões que estão, né, quando a gente faz a abertura dos registros espirituais, vão aparecer muitas outras questões que a gente nem fazia ideia, que reverberam na nossa vida, né, que a gente é influenciado por isso e a gente nem sabe. Então, por isso a importância, né, de fazer a leitura dos registros espirituais. E a apometria é uma excelente técnica para isso. Na minha opinião, a poesia é técnica para tudo, né, cara? Mas não é panaceia, não é crua para todos os males, mas é para muita coisa. Pessoal, se tiverem mais dúvidas, anotem no caderninho, porque já são quase Isso. 10 horas, a gente precisa fazer nosso evangelho no lar, tá bom? Deixa as perguntas lá no grupo, porque aí a gente já anota, a gente não perde e já fica de sugestão para o nosso próximo encontro na sexta-feira, tá? Já deixei lá no grupo o link pro canal do YouTube. Então, cliquem lá no link, se inscrevam, por favor.
Curtam os vídeos, deixem comentários se vocês gostaram ou não gostaram, tá? Compartilhem para outras pessoas, porque isso ajuda o conteúdo do YouTube também a compartilhar, né, o conteúdo para outras pessoas. E vou deixar também lá no grupo o link de convite para entrar no grupo VIP, porque se você tiver alguém, né, que você julgue importante participar desses encontros aqui, você também pode encaminhar o link para a pessoa poder entrar, tá bom? Então, vamos finalizar a gravação, Fê? Aí depois a gente continua aqui. Peraí, Chuchu, ficaram faltando 3 temas. Fica para sexta que vem? Ou você quer ficar aqui até meio-dia? Não, eu vou só... Evangelho no lar, seguramos esses temas aí, já fica para sexta-feira. Então, fazer assim, vou só dar 3 entradinhas assim, nesses 3 temas, para vocês já elaborarem as perguntas para sexta que vem, já está tudo mundo recheado de perguntas. Incorporação consciente versus anímica. A incorporação anímica é aquela que eu estou transmitindo, mas o que eu estou transmitindo está fazendo sentido para mim. Tem grande probabilidade dela ser anímica, de ser meu espírito falando. Quando eu transmito uma mensagem que não tem o menor sentido para mim, é uma incorporação consciente. Então, quando eu transmito a mensagem, ela está me fazendo sentido, paro, reflito e penso: sou eu ou é uma canalização? Se não me faz sentido nenhum, pode deixar rolar que é canalização. Espírito não sente dor. Dor é consequência do sistema nervoso, do sistema nervoso central. Glândulas que são neurônios que transmitem a dor eletricamente para o cérebro. A transmissão do corpo físico da patologia. Não é uma patologia especificamente que o obsessor instala no corpo astral. É uma deformidade, é uma deficiência, é uma ausência de comunicação. Isso vai refletir no corpo físico como patologia, porque o corpo físico só conhece patologia. Façam suas perguntas, deixem prontas e sexta-feira que vem nos vemos novamente para mais uma bate-aventura. Vamos ao nosso evangelho, Carolzinha.